Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o nosso olhar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Esse é um texto encontrado no finalzinho do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nesta manhã de oração, eu estava fazendo uma retrospectiva, lembrando do tempo que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E me veio à mente digamos assim, uma espécie de uma metáfora. Porque desde muito novo eu tenho uma predileção por esse Deus maravilhoso cujo nome é Jesus. Lembro-me da minha infância às margens do rio Arrudas, no bairro Esplanada, de uma vizinha. A gente morava numa favela à beira do rio, e essa vizinha disse que um dia eu me tornaria um crente. Eu nem sabia o que significava isso. Segundo ela, porque eu falava por demais em Cristo Jesus, enquanto a minha família era profundamente idólatra. Mas esta manhã eu estava refletindo e eu fiz esta analogia. Foi como se Deus tivesse plantado uma semente do seu amor no meu coração. E um coração cheio de falhas, porque nós somos filhos do pecado. Nós nascemos com a índole do pecado, ainda que criança que não tenha consciência e a maturidade até mesmo para escolha. E nessa metáfora a qual eu falo, eu digo que Deus coloca uma semente numa terra adubada, uma terra cheia, podre, melhor dizendo, e a semente do seu amor, em algumas terras conseguem produzir os frutos. Simplificando, Deus introduziu na terra podre do meu coração a semente do seu amor, que foi aos poucos germinando. E vieram as tribulações, as lutas, mas a semente já havia sido introduzida nessa podre terra. E de repente, ela se tornou maior do que a minha própria vontade de viver. Quando há cerca de 34, 35 anos, não me lembro ao certo, definitivamente eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Quando eu reconheci nele o meu único e suficiente Salvador. Ou seja, a semente já estava introduzida. E eu creio que é assim com todos nós, aquele que por ele foi escolhido. Às vezes, esta semente floresce de forma mais rápida, às vezes ela demora mais. Às vezes a pessoa paulatinamente vai permitindo que o seu coração possa produzir os frutos dessa semente. A grande realidade, o que me leva a entender esta metáfora, é o simples fato de entender que é uma outra palavra que eu conheço, e nesse ponto é um fundamento calvinista irrefutável, porque cremos na graça irresistível. Eu creio na graça irresistível. Eu creio que Deus coloca esta semente no coração do ser humano. Em alguns casos, ela é de forma abrupta, de forma repentina. Deus é soberano, Ele sabe como agir em cada um de nós. Às vezes, ela vai germinando paulatinamente. A grande realidade é que Deus sabe quem são os seus, aquele que Ele escolheu. É o que eu creio. Subjetivamente, no meu caso, desde novo,
Meu coração já tinha aspirações, mas quantos dizem que amam a Deus e, no entanto, não demonstram os frutos do arrependimento? Não há uma entrega, há uma mudança de ideologia, uma mudança por fora, um proselitismo, mas não há uma entrega, um reconhecimento verdadeiro. Ou seja, aliás, tem até a própria parábola da semente, que uma cai no espinheiro, uma cai entre as pedras. A questão agora é para dizer que aquela que cai em boa terra, e essa terra, ainda que podre por causa da natureza vil do homem, acaba produzindo frutos. E com isso vêm as tribulações, as angústias. Eu não me converti por causa de uma palavra profunda de um grande pregador, e nem por causa de uma promessa ou qualquer que seja. Eu me converti por causa do vazio existencial, a falta de razão. Onde eu me deparo com esse texto que é tão contraditório à contemporaneidade do que nós temos vivenciado, de uma igreja triunfalista, uma igreja hedonista, uma igreja que nos promete o tesouro aqui na terra e não nos céus. E, no entanto, quantos de nós passamos por tantas lutas, mas aquele que encontrou o amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe como suportar as agruras, as lutas, as adversidades. Tanto é que nesse próprio capítulo é muito profundo, no capítulo 4 da segunda de Paulo, e eu me deparo com o versículo 8, em que testifica-se o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. É um texto profundo. É claro que, pelo menos aqui em nossa nação, não passamos pelas agruras aqui citadas por Paulo, mas quantos vivem sobre a perseguição, sobre o estigma da igreja perseguida, que deitam hoje e não sabem se viverão amanhã, não têm a liberdade para falar do amor de Jesus Cristo. Quantos não morreram apedrejados, queimados? É disso que Paulo está falando. Mas eu também costumo dizer que aquele que tem uma unha encravada aquele que tem um braço quebrado, não deve desprezar aquele que sofre com a unha encravada. Cada um sente na sua potencialidade as dores que por ela passa. O que eu quero dizer é que quando nós temos em primeiro lugar e realmente temos em nossos corações o amor de Cristo, ainda que haja tribulações. Jesus disse isso no livro de João, no Evangelho escrito por João, no capítulo 16, versículo 33, quando ele disse: tenho dito isso para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o verdadeiro, genuíno evangelho, ainda que se esteja vivendo uma vida aparentemente tranquila. Tudo é muito ilusório. Por isso é que termina no capítulo 4, que fala que as tribulações, porque nós passamos por ela, essa leve, momentânea tribulação não é comparada, porque o que é a vida senão um bater de coração? Basta um vaso sanguíneo que irriga o meu cérebro estourar e eu não continuarei sequer esta palavra que está vindo ao meu coração. Talvez a mensagem hoje nunca fui de levar uma mensagem triunfalista, mas suportando porque os dias são maus, confiando no infinito e incomensurável amor desse Deus que se chama Jesus Cristo. E eu me lembro de um outro texto para concluir, que numa carta que Paulo escreveu, testificada no capítulo 8 de Romanos, é onde que eu vejo que
tão profundo que diz que aquele que Deus escolheu, a este justificou. É melhor eu trazer aqui para que possa ficar mais dentro do contexto. Romanos, capítulo 8, creio que a partir do versículo 29. Vou ler a partir do versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que sejam primogênitos entre todos os irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou. Aos que chamou, estes também justificou. Aos que justificou, estes também glorificou. É a tão falada do início desta palavra, dessa reflexão minha sobre a semente que foi introduzida no meu coração e no seu, que foi aos poucos ou de uma hora para outra. Às vezes pensamos que é de uma hora para outra, mas ela estava dentro da terra podre do nosso coração, criando raízes profundas. E então ele continua dizendo um texto para concluir: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Mas eu queria terminar com um texto profundo no versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, como considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.